A Bíblia toda é maravilhosa. A Bíblia toda é maravilhosa. Não há coisa melhor do mundo que você estudar a Bíblia e descobrir na palavra de Deus o bordado que é, aquilo que Deus teceu. Deus é um poeta maravilhoso e escolheu algumas pessoas para escrever esses recados que são trazidos ao nosso coração. E hoje eu vou trazer uma palavra muito linda, muito maravilhosa, que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 13. Deus é amor, a teologia de Deus. Deus é amor. Diz assim a palavra: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior destes é o amor. Oh Deus, palavra do céu, Pai. Palavra derramada como a água que vem do teu trono e que vai limpando a nossa mente, o nosso coração, nessa noite tão maravilhosa, meu Pai. Então, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações poderosamente nesta noite. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar, enche o que nós somos, aquilo que nós somos, entregamos a Ti, para que o nosso pensamento não fuja, que ele não se esconda, porque ninguém pode se esconder dos Teus olhos, meu Pai. Pai, nós queremos conhecer hoje a Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, a nossa natureza verdadeira, autêntica, aquilo que você é, não está nas coisas aparentes. Não está. O que você é de verdade está no céu. Porque Deus é Espírito e quer que você o adore em espírito. Então, quando você está adorando a Deus, você tem que sintonizar o seu coração nesta adoração
pessoal, intransferível a Deus. Se você compreender isso, você vai compreender o princípio da nossa natureza humana, que não é carnal. A carnalidade que você tem faz parte do processo, um processo de retorno. Eu às vezes brinco com as pessoas e as pessoas acham que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. A gente, quando pensa em Adão, a gente tem que pensar em Adão e Eva com uma natureza diferente daquilo que nós somos hoje. Porque Paulo diz, quando escreve aos Coríntios, que ninguém pode chegar ao céu se o corpo não for glorificado. Vai acontecer algo, e eu quero falar sobre isso nesta noite, que nós não sabemos. Eu sei, por exemplo, que quando Jesus, antes de Jesus subir aos céus, ele atravessava paredes. Atravessava paredes. Jesus estava em lugares presente, andando sobre água, porque tem algo que vai acontecer para você que vai transformar o que você é. Pensa comigo, como no céu não tem tempo, a contingência do tempo ela é da matéria, lá no céu não tem tempo. Qual a sua idade lá no céu? Não sei, porque o corpo que você estiver sendo no céu não vai ter idade, porque não vai ter velhice. Você já imaginou, se você acha que aquela pessoa com quem você está namorando, noivo, ou vai casar, ou está casado, é bonita, imagina quando for glorificado. Não é? Rafael, Thaísa vai ser linda. Essa é a boa notícia. A má notícia é que lá no céu não tem casamento. Entendeu? Se tiver que se relacionar, tem que se relacionar aqui, porque lá a coisa vai ser diferente. E aí, irmãos, a palavra que Paulo está trazendo para nós é uma palavra de esperança para aqueles que esperam a volta de Jesus. E se esperamos Jesus, nós esperamos Jesus com certeza. A nossa natureza, ela só vai se completar no céu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um pássaro não precisa de um tratado sobre voo e nem sobre estabilidade. Se você pegar um manual que fale sobre avião, sobre estabilidade, sobre velocidade, esse livro é inútil para o pássaro. Por quê? Porque a natureza do pássaro é de voo. Ele voa. A natureza nossa anseia pelo eterno. Tudo que você é hoje não se sacia porque você deseja ardentemente estar com o Senhor. Você deseja muito estar com o Senhor. Então o voo espiritual é inerente, amém? Com esse amém desanimado, amém, glória a Deus. É esse desejo que está no nosso coração de experimentar as coisas que Deus está mostrando para nós. O que acontece, irmãos, com a igreja? Nós começamos a criar teologia em torno daquilo que era uma experiência. Teologia em torno daquilo que era uma experiência. Eu quando leio isso aqui, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, Paulo está apontando em duas diferentes direções. Falar a língua dos homens e falar a língua dos anjos me lembra que eu muitas vezes estou ensinando e muitas vezes estou experimentando a graça de Deus que me faz orar em línguas estranhas, em diversidades de línguas, em que eu estou orando e o Espírito Santo está me motivando cada vez mais. Isso aqui não era dom extraordinário no início da igreja. Normal.
era algo normal. Por que nós nos perdemos no caminho? Porque as pessoas começam a ensinar a teoria. E aí você começa a perceber que a teoria de nada adianta, de nada aproveita, se você não experimenta aquilo que você está ouvindo e vendo. Então nós estamos dentro de um processo de retorno. Porque a nossa natureza só se completa, vou repetir, não é aqui na terra, é no céu. Esse corpo vai ser glorificado, né? Agora, se essa minha natureza anseia caminhar para lá, eu sou como um pássaro. O pássaro não precisa ter um tratado sobre o voo de uma árvore para outra. Ele já vai de uma árvore para outra, porque ele tem esse espaço. Ele tem esse espaço. Então, o que eu preciso na minha vida para que eu possa voar na graça de Deus? Eu preciso ter a coragem de pular. Eu preciso ter a coragem de me soltar nas mãos de Deus. Por que às vezes o dom não funciona na minha vida, pastor? Porque eu, na verdade, começo a racionalizar segundo a teoria. Segundo a teoria, as pessoas vão criando teorias. E quando o João fala sobre Deus, ele fala, Deus é amor. E falar de amor não é amar, não é isso? Falar de amor não é amar. Você pode ouvir uma pessoa falar sobre o amor de uma forma maravilhosa, mas se ela não praticar, ela nunca vai entender o que é amor. Você consegue explicar o amor que você sente por alguém? Não consegue. Você vai usar metáfora, porque você não consegue exprimir o que você está sentindo. Você não consegue exprimir. Aquilo está no seu coração. Vou falar para você, são 8h34. Hoje o Gabriel está chegando lá da França. Vai do aeroporto e já pega para Curitiba e para Porto Alegre. O meu coração está batendo assim, ó. Falando assim, que saudade. Né? Igual o Gabriel, tem um monte de jovens, mas aquele é o Gabriel, a quem eu amo. Eu o conheço. E que sentimento é esse? Não sei explicar. Que sentimento te liga a uma outra pessoa e faz com que você se entregue a essa outra pessoa, se sacrifique por uma outra pessoa? Amor. Mas o que significa exatamente esse amor, a gente não sabe. Você só compreende quando você sente, quando você passa a experimentar. A experiência espiritual com Deus, ela tem que ser um fato na minha vida para que eu possa crescer. Para que isso possa fazer parte da minha natureza, porque senão isso não faz parte da minha natureza. Senão eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, a minha natureza, né, ela pede, deseja por Deus. Eu desejo Deus. Eu desejo a presença de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, e eu precisava que você abrisse em Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Há um desejo que é transmitido nessa palavra. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos compreender. O que a palavra está dizendo é que Deus, que Ele nos separe, porque santidade é separação, que Deus separe você e
todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados repreensíveis para a volta de Jesus. Então há 3 coisas que ele está falando aí: corpo, alma e espírito. Eu sei que algumas pessoas vão falar, existe em teologia, existe uma teoria dualista e trinitária. Eu não quero discutir isso. Eu quero falar para você que a Bíblia está dizendo que você é espírito, que você é alma, e a alma é o seu psique, e você é corpo. Essas coisas precisam ser cuidadas para que você seja levado até o Senhor. Não basta que você faça academia. Hoje uma pessoa entra na academia, fica 3 horas lá correndo para lugar nenhum, né? E não fica 1 minuto parado pensando. Porque não consegue. Sabe por quê? Porque a gente ainda é menino por dentro. É preciso crescer por dentro. É preciso desenvolver a sua natureza emocional e espiritual. É isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que Deus quer separar você, não apenas no seu corpo. Deus quer separar corpo, alma e espírito. Há mistério nisso. E esse mistério não é difícil de compreender, porque Paulo diz, hoje nós vemos em parte. Por que nós vemos em parte hoje? Porque, olha, primeiro, o espírito você não sabe definir e você não sabe nem onde você está. Se você parar, fechar os olhos, onde você está exatamente? Não sabemos. Existe um vínculo do espírito com esse corpo. E a alma, o seu psique, ela vai sendo trabalhada à mercê dos dias, e os traumas vão se somando, coisas que você vivenciou, coisas que você nem sabe, mas marcaram você não conhece. Paulo diz, hoje nós vemos como que por espelhos. Você não sabe. Talvez lá na sua infância, alguém pegou e falou algo tão pesado para você, que o seu coração ficou marcado. Você nunca vai ser nada. Você é um traste. Você tinha 8 anos. Mas você foi crescendo. E aquilo ficou lá dentro de você. Você não sabe que isso faz parte da sua alma, da sua psique. Está lá no seu inconsciente, dê o nome que quiser. A Bíblia, antes da psicologia, já nos ensinava isso. A palavra está dizendo que o Espírito Santo quer separar o que você é para quando Jesus voltar. Aquela mulher que estava na beira do poço, quando Jesus chegou, aquela mulher tinha a sua autoestima baixíssima. Por quê? Porque ela tinha sido abandonada por vários homens. E, irmãos, e uma mulher ser abandonada pelo marido, fere muito o eu interior dessa mulher, porque a mulher sonha, a mulher deseja. Irmãos, toda mulher tem um sonho de se casar e ser feliz, formar família. Quando ela está com aquela paixão, o cara fala assim, eu desisti de você. Você não é mais aquilo que eu desejava. E aquilo fica no interior. Quando Jesus conversa com aquela mulher, se a gente pudesse fazer um tratado de psicologia, você ia ver que Jesus estava revelando para ela quem ele era, mas, sobretudo, estava revelando para ela quem ela era. Por isso que ela é a primeira mulher a anunciar Jesus na Samaria. O primeiro a anunciar Jesus na Samaria não foi Filipe, foi a samaritana. E é tão pesado isso que nem nome ela tem, ela é conhecida pela origem. Ela era samaritana. Jesus, com a palavra, entrou e mudou a psicologia daquela mulher que antes era uma mulher deprimida, solitária,
cheia de problemas. Tanto é verdade que os judeus e os samaritanos, eles usavam o poço como um momento de conversa. As mulheres se encontravam ali, conversavam, riam, contavam casos. Ela estava sozinha. Por que ela estava sozinha? Porque ela se sentia humilhada, envergonhada. Jesus virou para ela: e esse que está na sua casa não é o seu marido. Está na hora de você mudar. Está na hora de você levantar a cabeça, porque eu sei quem você é e eu tenho projetos para você. É o que Jesus está falando para a nossa alma hoje. Jesus não quer curar o corpo. Jesus quer curar corpo, alma e espírito. Irmãos, o maior seja o menor na hora de compreender isso que Deus quer fazer com você. Deus quer trabalhar aquilo que você tem dentro de você. De uma forma delicada, a palavra de Deus entra e faz em nós moradia. Amém? Irmãos, em Hebreus 4:12, precisa abrir não. A palavra diz assim: porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É uma espada de 2 gumes que entra dentro e discerne. Isso aí, irmãos, isso é antes de Freud. Está dizendo que a palavra de Deus traz cura ao seu coração, à sua alma. Traz cura, ela sabe discernir aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito, aquilo que é do corpo. Por isso que nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida. Quando a palavra de Deus é viva e eficaz, significa que essa palavra aqui não é um texto de teologia, não é para discutir. Os legalistas, irmãos, quem são os legalistas? Os legalistas ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Os legalistas, eles ficam... Tem livros que você começa a ler, o cara começa a falar, porque essa palavra provém do grego, que do grego essa forma era assim. Deixa isso para lá. E pede ao Senhor, Senhor, que essa palavra fale ao meu coração. Amém? A palavra é viva e eficaz. Viva quer dizer que ela reage. Ela age, essa palavra aqui, eu acordo pela manhã, quando eu leio, Deus está falando comigo. E quando Deus fala comigo, a palavra que Ele fala é eficaz, porque ela produz resultado. Mas quando eu espero a mesma coisa de uma enciclopédia, eu fico discutindo. Aí formam-se as correntes, formam-se as opiniões de pessoas que são legalistas, não tiveram ainda uma experiência com Deus vivo. Se você não tem uma experiência com Deus vivo, você ainda não tem uma experiência com a palavra viva e eficaz do mesmo Deus vivo. Amém? O conhecimento não é maior que a fé. Conhecimento é aquilo que o camarada vira e cita a palavra, versículo, capítulo, e aí ele não compreende. Sabe por quê? Que você pode falar uma página inteira de cor e não adiantar nada, mas a pessoa vira e fala assim: Deus é amor, e essa frase derruba uma multidão de pecados. Eu vi um testemunho de um traficante uma vez, que ele foi muito conhecido no Rio de Janeiro, e ele falava assim: quando eu estava para fugir do Rio de Janeiro, e a federal estava atrás de mim, a minha mãe disse para mim assim: filho, existe uma pastora que ela precisa dizer uma palavra para você.
Ele virou e falou assim: mainha, compreende, eu estou sendo perseguido porque eu sou traficante, a polícia está atrás de mim. Eles vão me pegar, vão prender, eu tenho que fugir. Estou com o horário contado. Filho, ela só quer falar com você uma coisinha. Diz ele que ele falou assim: eu não gosto dessas coisas de crente, por causa disso. Mamãe me chateia. Aí ela falou assim: ela está na varanda. Diz que ele chegou lá, a mulher abraçou e falou assim no ouvido assim: Deus te ama. Irmãos, não foi um Deus te ama qualquer. Foi um Deus te ama que veio como palavra de Deus, viva e eficaz. E ele falou que na hora a garganta começou a fechar, os olhos começaram a lacrimejar, e ele começou a chorar, abraçado com aquela mulher. E ele se arrependeu ali de todos os pecados cometidos. E o testemunho dele é bonito, que ele fala assim: ali eu parei de fugir. Ali eu parei de fugir. Não era fugir da polícia, era fugir de Deus. Então, o que eu percebo, irmãos? Que a palavra, ela é simples, mas é verdadeira. E ela toca o nosso coração. Amém? Muitas vezes nós nos enganamos achando que nós estamos vivendo uma experiência de fé, mas não estamos. Muitas vezes nós nos enganamos porque achamos que ler a palavra é só ler. Nós achamos que ouvir Deus é só ouvir, e não é. Vai além. Vai muito além. Não basta ser um espectador, é preciso deixar Deus mostrar para você o valor que você tem aqui. A experiência com Jesus é uma experiência transformadora de vida, não é religião, não é teologia. A teologia de Deus é simples. Deus é amor, e amor se vive ou não se vive. Amém? Não adianta você dar flor para uma pessoa, não adianta você fazer um poema para uma pessoa, se você não expressar através da sua vida o amor que você tem por aquela pessoa. A mesma coisa com Deus. Conhecimento não é maior que fé. Fé traduz aquilo que eu não vejo, mas que eu sei que é verdadeiro. Por isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, quando coloca essa questão, ele coloca de uma forma maravilhosa. Hoje nós vemos como que por espelho. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Porque eu não sei exatamente quem eu sou. Eu tenho às vezes reações que me surpreendem, me assustam. Eu não sei. Mas um dia eu verei face a face, e aí eu vou saber quem verdadeiramente eu sou. Quais são as 3 coisas que vão estar integralmente presentes? Corpo, alma e espírito. Corpo glorificado, alma curada, traumas resolvidos, problemas emocionais esquecidos, compreensão daquilo que eu vivi de uma forma plena, porque o perdão, ele é uma resposta de amor na plenitude de Deus. Quando você compreende isso, você passa a ver que todas as coisas são bobagens, todos os sonhos humanos são bobagens, todo o trabalho sobre a face da terra é vaidade. Tudo isso passa. Mas o amor perdura. Eu posso ter vivido experiências
fabulosas pelo mundo afora. Eu posso ter sido uma pessoa de sucesso. Daqui a 100 anos ninguém vai se lembrar de mim. Ninguém vai se lembrar de mim, ninguém sabe. Se eu citar algumas pessoas, teólogos famosos aqui, você vai falar assim, nem sei. Mas você vai se lembrar do dia que fizeram um bolo maravilhoso para o seu aniversário. Não é verdade? Você vai se lembrar no dia que alguém te surpreendeu. Irmãos, ontem eu fiz 33 anos de casado com Jane. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando estava assim, 23 horas, 55 minutos, rádio relógio, eu peguei uma caixa de bombom suíço com uma fita, um laço bonito, né? Eu tinha comprado para ela uma coisa que há cerca de 2 anos atrás ela viu numa loja e falou, que bacana. Ela tinha um rádio deste tamanho, que botava um CD dentro, que você pendurava no banheiro para ouvir música no banheiro. Aquilo ela tem até hoje aquele lixo, que ela é acumuladora, né? Ela não joga fora as coisas, fica acumulando. Vamos guardar esse saquinho de pipoca, pode ser que a gente precise amanhã, né? Irmãos, eu peguei aquele aparelhinho, sincronizei com o meu celular, que ele é Bluetooth, é bonitinho, botei em cima, sintonizei com a música que foi tocada no dia do nosso casamento. Fiz assim, fiquei no corredor olhando o relógio. Esse relógio Cássio que eu comprei ali na Praça 15, num camelô, que me garantiu que é original. Ele me garantiu. Não, foi 10. Esse aqui foi 10. Ele fez uma diferença. É porque eu abri mão, ele perguntou se eu fazia questão da notinha, eu falei que não, eu falei, então faço por 10. Né? E a garantia, ele falou que se eu quisesse tirar xerox, ele tinha. Eu falei, não, deixa para lá. Então, irmãos, quando deu 2 minutos para meia-noite, eu apertei, começou a tocar a música na escuridão da noite. Eu olhava assim pela fresta, ela estava deitadinha, dormindo. Abri a porta devagarzinho, e a música tocando, e eu me aproximei. Ela abriu os olhos quando ela falou assim, meu Deus, que lindo. Ganhei a noite. Ganhei a noite. Glória a Deus, amém? Você sabe quando é que ela vai esquecer disso? Nunca. Nunca. Porque gestos de amor é que falam de amor. Palavra não fala. Fé, você pode falar, mas o que faz a sua fé existir é como você vive, é ver na plenitude do amor de Deus. Se eu conseguir fazer isso no meu coração, eu consigo transmitir para o outro, não o meu legalismo, mas o meu amor. Jesus queria mostrar isso para a gente. Nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Aquela mulher estava sendo procurada para ser apedrejada. Aí Jesus falou assim, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A mulher no poço de Sicar estava vivendo esse drama. Aquela viúva de Naim saindo da cidade, ela encontrou com Jesus. E Jesus, os judeus não tocam em morto. Judeu não toca em nada morto. Diz que ele botou a mão no esquife. Botou a mão no esquife. E o morto ressuscitou. Porque Deus não é teologia. Deus é vida e eficácia no seu coração. Amém? É isso que você precisa aprender. Não tenha medo. Não tenha receio. Está à noite, está padecendo, Senhor, estou ansioso. Crê
que Jesus está ali. Mas eu não posso ver. Não, você não pode ver agora. Nós estamos vendo em parte. Aquilo que você não sabe. Há coisas dentro de você que eu também não sei. Talvez se a gente sentasse ali, a gente ficaria horas e horas, você contando a sua vida para mim. Mas Deus é amor, um dia você vai compreender. E esse amor, ele não é extraordinariamente desconhecido. Paulo está dizendo isso. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, ainda que eu tivesse toda a ciência do mundo, se não tiver amor, não adianta. Ainda que eu me case com a mulher mais linda do mundo, ainda que eu me case com o cara mais bonito do mundo, ainda que o cara com quem eu vou me casar tenha uma barba absolutamente cortadinha, bonitinha, já preparada, e que venha para o culto atrasado, ainda assim, se não tiver amor, não adianta. Tem que ter o amor, porque o amor é o fermento da vida. O amor é o fermento da vida. Por isso que quando você vê um casamento lá fora que não dá certo porque a pessoa se casou não por amor, se casou por paixão. Você conquista o outro pelo Espírito. E aí é casar segundo o que Deus está mandando. Amém? Irmãos, o pecado entra na vida da pessoa. O pecado entra na vida como um câncer, como um negócio que vai crescendo e ninguém tem controle. Uma vez que entra, se multiplica e vai se agigantando dentro da pessoa e vai criando raízes ali dentro e que ninguém sabe como deter isto. E mais, no seu íntimo, na sua alma, existem pecados que vão criando raízes. De tal maneira, irmãos, o pecado cria raiz na sua alma que prejudica o seu corpo todo. O pecado, de fato, é uma enfermidade que prejudica a sua alma e prejudica o seu espírito, impede que você seja feliz. E às vezes te traz um prazer absolutamente fantasioso. Absolutamente fantasioso. O que nós estamos vivendo na sociedade de hoje, irmãos? Se eu pudesse, eu estava falando hoje ali com o Abraão, se eu pudesse eu ia fazer igual o Steve Jobs. Eu ia comprar apenas um tipo de blusa e um tipo de calça comprida e só usar ele. Comprava 20 iguais. E essa bota, que é muito boa, tem 10 anos, e inclusive foi presente do Lucas, né? Irmão, sabe para quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas cotidianamente estão sendo chamadas ao consumo irrefreado, sem utilidade. Sem utilidade. E as pessoas estão criando coisas e não conseguem ver a essência daquilo que é necessário você criar para a sua vida valer a pena. A sua vida vale a pena se você estiver criando dentro de você algo chamado amor. Amor pelas pessoas, amor pela casa, pela família, pelo filho, amor pelos amigos. E amor quer dizer amor paciente, que é paciente. Paulo está falando um monte de coisa bacana aqui, né? Coisa... O amor não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Eu lá no meu trabalho eu falo uma frase para as pessoas: não presuma o mal nas pessoas. Não presuma o mal. Porque nós estamos vivendo tempos tão ruins que a pessoa está do seu lado, você já fica com medo dela te dar uma facada. Você já perde a confiança. Não presuma o mal. Não deixa o mal entrar no seu coração para você desconfiar de todo mundo. Faça o bem.
Faça a sua parte. Seja generoso. Seja generoso. Ser generoso é dar mais que receber. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O marido falou: querida, eu fui passear, fui dar uma voltinha, mas você saiu 3 horas da tarde, já são 3 horas da madrugada, mas foi uma voltinha de nada. Crê, mas desconfia, né? Da próxima vez você põe uma ligação ali, amor de Deus é experiência com Deus. E experiência de intimidade com Deus, que é orar, é clamar, é pedir a Deus. E eu quero falar para você que a palavra que nós lemos em Tessalonicenses diz assim: para que o Senhor possa te santificar. Santificar é separar você como algo especial. O seu processo de santificação começa, irmãos, em descobrir uma verdade tremenda. Irmãos, nós estamos vivendo no mundo, não mas milhares de avivamentos. Milhares de avivamentos. Nós temos na Europa avivamento. Igrejas lá estão explodindo de gente. Nós temos os Estados Unidos avivamento. Nós temos a América Central, no Brasil. No Brasil, então, nós tivemos aquele ministério Koinonia. Ele está lá em Goiânia. Temos Belo Horizonte, Brasília, e são vários, São Paulo. O avivamento que está acontecendo, ele está acontecendo, irmãos, deixa eu te falar. O avivamento não vem porque o poder de Deus desce sobre a igreja. O poder de Deus está aqui, houve um avivamento. Não é isso. O poder de Deus sempre esteve aqui. Porque Deus não tarda com sua promessa. Deus não tarda. Deus garantiu que não nos deixaria sozinhos, que o Espírito Santo estaria conosco. O que faz o avivamento não é o Espírito Santo estar presente na igreja, porque ele sempre está. O que faz o avivamento na sua vida não é o Espírito Santo estar dentro de você, porque ele sempre está. O que faz o avivamento verdadeiro é eu perceber que Deus está comigo e eu preciso mudar de vida. Amém? Esse é o avivamento. Quando eu mudo de vida, eu estou dizendo sim ao poder do alto. Quando eu mudo de vida, eu estou dizendo: Senhor, eu estou ouvindo, não com o ouvido, mas com o meu coração. A tua palavra está chegando, e a tua palavra, ela é viva e eficaz. E para terminar, eu quero falar uma coisa para você. Se verdadeiramente o avivamento estiver no seu coração, você não mais será um observador, você será um adorador, porque são estes adoradores que o Pai procura. Jesus falou isso. O Pai procura adoradores. Jesus não falou nem em adoração. Tem muita gente que está enfeitando a adoração, achando que a adoração é uma música bonita. Irmãos, altar hoje evangélico explode até de fumaça, luzes, sons. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Você pode ter altar com muita adoração e pouco adorador. Deus não vai estar ali. O dia que nós deixarmos de sermos observadores, passarmos a sermos adoradores, é esse o dia do avivamento. É esse o dia do avivamento. E vou encerrar falando para você. A adoração vai me levar para o céu. O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai buscar aqueles que são os seus adoradores. Os observadores vão fazer o que sempre fizeram na igreja: observar. Né? Você vai ter seu corpo glorificado e vai subir
na frente ou na rabeira, mas vai subir. Né? Amém? A glória de Deus, irmãos, tem vezes em que eu estou orando que a glória de Deus vem com tal ímpeto que é maravilhoso. Você imagina quando voltar Jesus para buscar a sua igreja. Os adoradores vão subir e os observadores vão teorizar se aquilo de verdade vai durar por 100, 200 ou 300 anos. E vão ficar discutindo por 2000 anos isso. E eu quero experimentar o voo de pássaro sem asa junto de Deus. Amém? O que eu estou falando para você hoje? Deixa Deus comandar o seu coração. Deixa Deus fazer do seu coração um quarto de amor, de carinho, de paciência. A igreja, irmãos, nós da igreja precisamos amar uns aos outros. Amar muito. Amar muito. Ama o outro. Ama o outro que está parado. Quando Pedro estava subindo em direção ao templo, ele encontrou um aleijado na escada. Entre a rua e o templo, Pedro encontrou no meio da escada um aleijado. E ele disse para ele: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Dentro da igreja nós vamos também encontrar, às vezes nem lá fora, nós vamos encontrar aqui dentro, pessoas também que não conseguem andar, pessoas que precisam da mão para caminhar. E deixa eu te falar, Deus quer te usar para falar para a pessoa: eu não tenho uma proposta de emprego para você, eu não tenho um cheque, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um diamante, mas o que eu tenho eu te dou. Vai, levanta e anda. Jesus está te transformando, amém? Essa é a igreja de Jesus. O avivamento começa quando eu digo sim ao amor de Deus, amém? Quero orar com você, encerrando a palavra dessa noite, agradecendo muito a Deus, muito. Feche seus olhos agora que eu quero falar uma coisa para você. Põe a mão no seu ouvido aqui, por favor, põe a mão no seu ouvido, não deixe de colocar. Vou falar assim: Deus te ama e eu amo você muito. Eu amo você muito. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Não deixe o diabo roubar isso. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus.